noite, professor Rangel. Tudo bem com você? Graças a Deus, tudo em paz. E com você é Rayane, é isso? Rayane, isso mesmo. Comigo Opa, tá tudo maravilha. ótimo. A gente já queria começar assim, agradecendo demais o seu aceite duplo, aceitar estar com a gente como palestrante do Conense, que para a gente é uma honra. A gente acompanha o seu trabalho, né? O seu trabalho online e o seu trabalho em loco aí também na sua região. E aceitar bater um papo com a gente hoje, dividir um pouquinho da sua história, né? Que a gente quer entender um pouquinho como que você chegou nesse momento que você está hoje e o que que você está trazendo aí, né, de contribuição para o processo de ensino, aprendizagem, de educação no nosso país. Maravilha, é um prazer estar com vocês aqui do Conense, né? A segunda edição. Não tive a oportunidade, né, por não conhecer o congresso ainda, de participar da primeira edição, mas agora nesse segundo momento vai ser, vixe, quando eu recebi o convite, fiquei muito honrado, me sinto muito honrado em contribuir com aquilo que acreditamos, né, que temos certeza que não tem para onde correr, né? Esse é o jeito, né? Desde o tempo lá da educação bancária, que nosso visionário Paulo Freire já nos dizia que não tem como continuar, que não dá mais para o aluno ele ser um banco, né? Ele ser um banco e o professor ser o dinheiro que vai ser depositado nesse banco. Então, eu acho que essa conversa tem que ser nesse sentido, né? Nós estamos nessa luta a todo momento tentando mostrar que os nossos alunos ele têm a informação na palma da sua mão, então não faz mais sentido nós privá-los dessa informação. Nós temos que aproveitar aquilo que já tem disponível para construir um conhecimento junto com os nossos alunos, e é essa a nossa discussão, né? Essa a nossa vontade, né, de mostrar essas possibilidades que temos aí com as tecnologias educacionais, com as metodologias ativas, dentre esse mundo de possibilidade que nós temos aí. Então, estou muito feliz de estar aqui nessa noite com vocês. Espero aí contar algumas histórias bacanas e vocês aí, né, conhecer um Estamos pouco mais ansiosos da para pessoa. perguntar um monte de coisa legal. Opa! Professor, e eu ia te apresentar, mas eu sou do time que ninguém melhor do que nós mesmos para contar a nossa história, né? Uma das coisas que você disse, que a gente vê no seu perfil e que você mandou para a gente aqui do Conense é que você é um ativista, né? Esse nome é um nome que já traz um conceito diferente da postura quanto educador, né? Quanto palestrante. E eu queria saber por que você se denomina um ativista. Conta pra gente primeiro quem é o professor Rangel, né? E depois, por que você é um ativista, professor? Olha, eu sou um ativista, eu sou o professor Rangel, né? Sou da área da computação, né? Eu sou um músico, um filho de pedreiro agricultor e que sempre teve a educação como uma forma de conseguir quebrar, né, as barreiras das dificuldades da vida e conseguir criar, né? Porque as oportunidades elas existem, mas muitas das vezes nós precisamos criar oportunidades para conseguir continuar, né? E conseguir construir os nossos espaços. Às vezes nós temos uma voz, mas nem sempre temos espaço para ter essa nossa voz em pauta, né? Então eu sempre fui aquela pessoa que foi um ativista, né? Que falou, que correu atrás, que acredita, né? Que a tecnologia ela pode ser um instrumento para potencializar as experiências de aprendizagem. E aí, nessa minha área de computação, isso estou falando de 2014, 2015, mais ou menos, na graduação, e voltando um pouco antes, né, minha formação, eu sou técnico em informática, técnico em eletrotécnica, e sempre o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará foi assim uma casa que me oportunizou muitas demandas assim para me colocar em prática aquilo que eu acreditava. E aí, quando eu fiz o meu curso técnico em informática, eu já estava meio que desesperado, né? Assim, eu moro aqui no interior do Ceará, na cidade do Icó, e a área que tem para trabalhar aqui como técnico em eletrotécnica, né, que é outra formação técnica, é a Coelce, né, que é uma companhia de energia. E veja bem, eu fui fazer esse curso técnico, olha só que interessante, porque um cara que trabalhava nessa Coelce comprou um terreno do meu pai, um terreninho que ele tinha, e eu fiquei trabalhando para ele nesse terreno, né? Trabalhando com a agricultura, fazendo plantações, ajudando ele. E aí, ele falou, Rangel, cara, por que tu não faz? Ele sempre viu que eu era um cara esforçado, né? Por que tu não faz um curso técnico um curso técnico em eletrotécnica? Quem sabe aí a gente consegue colocar você lá na Coelce e as coisas começam a melhorar um pouco aí para você. Aí o cara, vou aproveitar essa oportunidade, vou fazer. Já corri atrás quando estava no segundo ano do ensino médio, fui fazer esse curso técnico. Fiquei fazendo o curso técnico no período da noite, em outra cidade aqui vizinha, que é o Cedro, no IFCE.
E durante o dia, pela manhã, eu fazia o ensino médio, né? O segundo ano e o terceiro ano do ensino médio. E assim foi por 2 anos da minha vida. Só que quando terminou o curso, esse cara se aposentou um pouco antes. E aí ele não tinha mais influência nenhuma, né? Aí falou, Rangel, eu vou falar com os caras lá, mas não deu certo. Acabou que essa formação só serviu a nível de conhecimento, a nível de contatos também. Tivemos muitos contatos interessantes. E aí eu já estava meio louco. Cara, eu tenho que trabalhar, né? Isso eu já estava com uns 19 anos já. Tenho que trabalhar, eu preciso trabalhar porque não dá mais. Eu preciso ajudar minha família um pouco também e ter a minha própria renda para mim sobreviver, né? Fazer as coisas que eu gosto. E aí, nesse desespero, eu falei, não, eu vou para São Paulo, lá tem a Eletropaulo, tem outras empresas por lá de eletricidade, e vou tentar entrar em alguma coisa. E fiquei nessa, passou mais ou menos uns 2 meses nessa discussão, se ia, não ia. Acabou que não fui, né? Fiz uma seleção lá para Jaguaribe, outra cidade vizinha aqui, também tinha feito um curso técnico em informática, e entrei lá como suporte técnico em informática, e nessa brincadeira estamos há 9 anos, né? Até hoje eu trabalho na educação lá de Jaguaribe, na educação do Estado, que é uma coordenadoria que pertence à Secretaria de Educação do Estado, dando suporte técnico em informática às escolas e aproveitando o espaço que a educação oferece também para construir um espaço da educação, né? Entrei em especialização, que estou concluindo agora na área de docência, e é esses os caminhos que a gente está trilhando, né? Fiz uma graduação na área de tecnologia também, e estamos aí procurando os nossos espaços e tentando mostrar para os professores que essas tecnologias podem oportunizar muita coisa, né? Muita coisa, abrir muitas portas através das certificações e por aí vai. Esse é o professor Rangel Félix, ativista, porque a todo momento ele está falando para professores, está ajudando professores e dizendo que sim, né? Que as tecnologias educacionais, ela não é não é como se fosse uma tecnologia por tecnologia, mas ela é uma tecnologia que ela pode servir como uma ferramenta aí no cinto de utilidades dos professores. Não é que o ensino tradicional ele não funcione, porém o ensino tradicional por si só, né, só por ele, não tem como nós conseguirmos continuar só com isso. Precisamos de estratégias, precisamos de possibilidades diferentes, e aí nós temos uma delas, né, que é as tecnologias educacionais, e é isso que nós estamos fazendo aí por enquanto, pelo Nordeste. Chegamos já no Mato Grosso ali devagarinho, mas estamos caminhando aí, mostrando essas possibilidades através das ferramentas educacionais. Nossa, muito legal, professor. Acho incrível quando você fala assim, que você encontrou no processo da educação, encontrou na educação e depois na sala de aula essa possibilidade de você construir uma carreira mesmo, né? E quando você conta um pouquinho da sua história, né? Você falou assim, eu sou filho de pedreiro, agricultor, né? Você ajudava o seu pai ali e hoje você está vivendo um processo de mobilidade social por meio da educação, né? E a gente acredita muito nisso no Conense. Na verdade, a gente acha que a maior parte do brasileiro só tem a educação para poder conseguir mudar, né, e melhorar de vida, encontrar qualidade de vida. E eu queria saber de você, assim, você além de encontrar na educação essa possibilidade, na sua formação, no seu crescimento profissional, você, além disso, você também permite que outras pessoas encontrem essa mobilidade por meio da educação, né? E é uma responsabilidade, né? Além de ser um prazer, né, de ser uma conquista, também é uma responsabilidade. E aí eu acho que quando você fala que você é ativista, tem muito a ver com isso, né? Porque você percebe o peso do cargo do professor. E aí você transcende isso à sala de aula. Não é só no processo de sala de aula, não é só naquele momento que você está ali trabalhando com os seus alunos, mas em todo o contexto de rede social e na sua vida você está sendo esse ativista, né? Essa pessoa que traz a educação. E você acha que como foi que a gente... você falou um pouquinho aí que o ensino tradicional, ele não é mais suficiente, né? Ele não é mais suficiente para atender essa demanda que a gente tem com o contexto de pandemia, com o contexto todo de mudança que a gente teve, né? Com esse cenário. Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre essa transição que a gente está vivendo na educação. Uma aula, né? Eu não canso de dizer. Sempre que eu ia testar uma nova plataforma com os meus alunos, alguma coisa dava errado. Cara, e eu percebo os professores assim, têm um medo de errar na sala de aula tão grande que impede eles de conseguir inovar, né?
E eu acredito que nós temos que pegar, né, o conhecimento que os nossos alunos têm e, junto com eles, criar essas possibilidades, né? Então, os nossos alunos, junto com os nossos alunos, nós podemos construir, né, um laboratório de aprendizagem e testar possibilidades, o que se adequa melhor a determinado aluno. E aí nós já estamos falando de personalização, de entender que tipo de forma, qual é a forma que o meu aluno aprende. Será que é escutando? Será que é ouvindo? Será que é num debate? Será que é numa aula mesmo de transmissão de conhecimento, como uma aula tradicional? E aí, professora Rayane, antes da gente entrar no atual cenário da educação, eu me lembrei da professora Simone, né, falando um pouquinho ainda de como um educador surge. Eu acho que um educador ele surge de inspirações, né? Sempre nós temos um professor que, se a gente for voltar um pouquinho no passado, a gente vai lembrar desse professor. E eu me lembro quando eu estava na creche ainda, menininho velho, né? Menino barrigudo, que a gente diz aqui no Ceará. E isso em São Paulo, né? Eu morava em São Paulo, lá na Grande São Paulo, no Embu das Artes. E aí essa professora Simone, eu me lembro o nome dela, me lembro como eram as aulas dela, me lembro a forma da entonação que ela fala. Porém, eu tinha outros professores nesse período, mas eu não me lembro nem como que era a fisionomia deles. Mas a professora Simone, eu me lembro como que ela era. Sabe o que acontece? A professora Simone, embora ela tivesse aí numa época diferente, ela tinha uma coisa que os outros professores não tinham. Ela conseguia se conectar com os alunos de uma forma que ela conseguia ganhar aquela turma e ela conseguia produzir o que ela quisesse. Eu me lembro demais que teve um final de ano que teve um concurso para ver quem seria o Papai Noel da turma, né? Quem seria o Papai Noel da turma? E eu me lembro que eu queria ser o Papai Noel a qualquer custo, né? E aí tinha um rapaz, eu queria encontrar esse rapaz hoje. Eu sempre gosto de lembrar dessa história, que é o Rodolfo. O Rodolfo era um pouco mais alto que eu, né? Um pouco mais magro. E o Rodolfo e eu, a gente disputava quem era o aluno mais inteligente, né? Já meninozinho de creche, mas já tinha esse negócio de disputa, quem era o mais ativo, quem ajudava mais as tias, né? As professoras. E aí, o aluno que seria selecionado para ser o Papai Noel naquele final de ano seria o aluno que ele tivesse as melhores notas, né? Que ele fosse mais participativo. Cara, eu me empenhei demais, fiz de tudo assim para ser o Papai Noel naquele ano. E aí vocês já sabem, né? Por eu ter me empenhado demais, vocês já podem dizer aí quem foi que foi selecionado para ser o Papai Noel da turma. Alguém chuta aí no chat quem vocês acham que foi o Papai Noel da turma desse ano, quando eu estava... Foi o Rangel ou foi o Rodolfo, hein? E aí, o que vocês acham? Eu me esforcei demais, eu dei o meu máximo, mas parece que as coisas nem sempre acontecem da forma que a gente quer, né? O Rodolfo que foi selecionado para ser o Papai Noel. Cara, isso destruiu com minha vida. Fiquei muito triste, sabe? Meio revoltado. Caramba, eu dei o meu melhor, participei, eu fiz tudo e não fui selecionado para ser o Papai Noel desse ano. E aí eu sei que o Rodolfo deitou e rolou, né? Aproveitou, foi o Papai Noel lá com o saquinho todo de barbona branca e distribuiu presente para todo mundo. E eu, passou, né? Fazer o quê? Já Rodolfo, agora eu vi no chat aí o Rodolfo. Já que foi o Rodolfo mesmo, fazer o quê? No ano que vem eu vou tentar. Eu sei que no ano que vem eu tentei, dei o meu máximo também, me dediquei bastante. E aí sim, né? Agora, dessa vez, eu ainda não selecionado para ser o Papai Noel. Foi o Rodolfo de novo. Aí pronto, eu não tentei mais não. Desisti da Papai Noel e ainda estou tentando. Eu acho que um dia ainda eu possa ser o Papai Noel de uma turma aí, quem sabe, de uma sala de aula, não sei. Mas eu me lembro que eu fiquei um pouco abatido. Eu me lembro que a professora Simone chegou e ela veio falar comigo. Rangel, você ficou um pouco triste porque você não foi selecionado para ser o Papai Noel da turma e tal, não sei o quê. Eu sei que ela tinha um carisma assim tão grande que até hoje eu me lembro dela, né? E não me lembro dos professores. E aí toda, né? O que um educador surge de onde? Ele surge dessas inspirações. Quando eu estava na faculdade, no meu ensino médio, eu tive professores também que eu dei todos, mas eu me lembro do Cícero Soares, professor de matemática, que era um professor encantador, né? Conseguia fazer a matemática ficar fácil, bem como também na graduação, o professor Aldir Paixão, ensinar derivada, integral e limite de uma forma assim que você aprendia sem medo, sabe? Bem tranquilo. Você fazia uma avaliação de limite, derivada integral, brincando, achando bom. E tudo isso, esses professores, eles conseguiam se conectar com os alunos, né? Eu acredito que a conexão ela tem um poder muito grande no processo de ensino
aprendizagem, né? E eu acho que a conexão ela desperta a autoconfiança, né? Porque tem alguém que está olhando para você especificamente e acreditando que você consegue. Então, quando a gente tem esse contexto de conexão, a gente permite que gere autoconfiança no nosso aluno. E é por isso que é importante a gente entender e conhecer quem é o nosso aluno de fato, né? Qual é o lugar de fala desse aluno? Porque conhecendo o lugar de fala do nosso aluno, a gente consegue criar esse processo de conexão. Dificilmente a gente vai se conectar com quem a gente não conhece, né? Com quem a gente não sabe, não entende de onde fala, quem é. Então, eu acredito fielmente nisso, né? E eu acho que isso tem muita base lá em Paulo Freire, como você citou, que é você entender quem é o seu aluno, construir um processo de educação para aquele aluno, com aquele aluno, né? Junto com ele, né? E isso é um desafio, principalmente nesse novo cenário, né, professor Rangel? Porque se antes a gente estava ali cara a cara com esse aluno em sala de aula, agora a gente tem um contexto virtual, a gente tem uma dificuldade em engajar esse aluno, que ele ligue a câmera, que ele participe, que ele leia antes o material, que ele traga o contexto para a sala de aula, que ele entenda o que a gente está ali construindo de educação. Então, essa conexão nesse novo cenário, eu acho que é um desafio ainda maior. Tranquilo. Você falou dessa questão da conexão, né? Como a conexão ela é importante. E aí a gente falou que nesse novo cenário que a gente está vivendo, essa conexão tem sido realmente um desafio, né? Manter o aluno engajado na sala de aula. Então a gente queria saber de você. O que você acha que a gente pode fazer? O que está sendo feito? Como é que está esse novo cenário em educação aí no nosso país? É um cenário muito desafiador, né, professora Rayane? Se a gente for observar, ninguém estava preparado para isso, né? Nem ninguém, embora alguns documentos já parece que, vamos dizer assim, que previssem o que iria acontecer, já estimulavam, né? Já diziam que seria necessário que os professores eles desenvolvessem habilidades para trabalhar com tecnologias educacionais. Nós temos aí a nossa BNCC, que traz a competência 5, por exemplo, que incentiva, né, o desenvolvimento de novas tecnologias, metodologias, tudo para conseguir desenvolver nos alunos as competências necessárias para profissões, né, para profissões que ainda nem existem. Imagina só se nós muitas das vezes não conseguimos utilizar uma tecnologia pronta e aplicar em uma aula, e veja só, você criar uma tecnologia, né, que é isso que deixa claro no documento. Então, nós estamos em um cenário desafiador, enfrentando um ensino remoto, que muitas das vezes é confundido com ensino à distância, e uma coisa não tem nada a ver com a outra. Ensino remoto é um quebra-galho, né? Um ensino onde ele acontece de uma forma sem ser regido por uma política, né? Acontece de uma forma ali que a escola pensa que pode dar certo, através das plataformas que ela pensar e que ela conseguir ter acesso, enfrentando, né, os diversos alunos que estão ainda inalcançáveis, né? Imagina só, muitos professores já é tão difícil ter um equipamento bom, ter um smartphone bom, ter um computador bom, internet boa, e até quando tem, dá esses problemas, né? Imagina só nós termos que estar lidando com isso, com os nossos alunos aí num contexto difícil desse, que muitas das vezes não tem o equipamento, precisa de utilizar o smartphone do pai quando está em casa ou da mãe, e isso é muito desafiador, né? Então nós temos esse ensino remoto emergencial, que é um quebra-galho para a educação brasileira, muito embora muitas redes de educação tenham feito, né, muitos cenários produtivos que conseguem, de fato, fazer com que a educação ela continue acontecendo. E aí nós temos as possibilidades de uma possível volta de ensino híbrido e todo esse cenário, né, todo esse cenário que nós estamos passando, devido a esses desafios e tudo que temos aí pela frente, ela tem uma coisa assim que vai ficar marcado, sabe, professora Rayane? Nós vamos olhar para trás e nós vamos ver que, diante de tudo isso, nós conseguimos evoluir, porque uma sociedade, a história já mostra isso, ela evolui quando passa por percalços, né? Quando passa por desafios, quando passa por problemas. É aí que o ser humano ele consegue inovar, que ele consegue procurar soluções para resolver problemas. E tudo isso nós vamos olhar para trás ainda um dia e vamos ver nesse período de ensino remoto que passamos o quanto foi importante
para desmistificar, para nós ter também uma mudança, né, o nosso mindset de pensar sobre educação. E toda essa mudança ela está acontecendo e ainda muitos não percebem, né? A gente percebe depois quando é contada, mas isso está acontecendo sem que nós percebamos. E isso tem um lado bom para a educação. Isso tem um lado bom para a educação porque muitos professores que ainda hoje são engessados, né? Não, minha forma de ensinar é a que funciona e pronto. Foi a que eu aprendi na minha formação e é essa que funciona e pronto. Estão vendo que não é bem assim, que não é bem dessa forma. Né? Não é bem dessa forma, o meu jeito é o que funciona e pronto. Se a gente tiver essa mentalidade do meu jeito que funciona e pronto, nós nunca vamos evoluir. Porque toda a vida nós vamos ficar na nossa zona de conforto, que é aquilo fazendo aquilo que a gente sabe fazer, sem precisar se aprimorar. E aí, essa pandemia ela acelera um pouco esses processos, né, na educação, essa digitalização de alguns processos da educação, que outrora ainda eram inviáveis. Né? Temos aí projetos de lei, por exemplo, utilizando fundos de outros recursos para conectar os nossos alunos, para disponibilizar equipamentos para os nossos alunos. Embora esse projeto de lei não tenha sido aprovado ainda, mas nós percebemos a mobilização da política em prol disso. E eu acredito muito que com o advento aí do 5G, por exemplo, nós teremos uma expansão de conexão. Aqueles locais que ainda são mais remotos, que não têm uma conexão de internet, vão ter conexão de internet. Nós temos tecnologias aí, satélites sendo lançados para o espaço todos os dias, em prol de tentar uma conexão, né? Temos um projeto aí chinês e um projeto americano que é justamente isso, que é a internet via satélite para alcançar regiões que não tem como a internet chegar lá. Então, eu acredito que nós estamos passando por essa transformação, por essa digitalização dessa educação e, principalmente, o principal, a mudança da cabeça do professor, de entender, e essa eu acho que é a missão do Conense, né? De entender que nós precisamos se apropriar de determinadas ferramentas, de determinadas metodologias, sabendo que estas podem ser possibilidades para conseguirmos tirar um pouco a educação bancária aí, dita no início dessa fala, um pouco de contexto, né? Mostrar que a educação ela é construída entre aluno e professor e que o aluno ele é um agente muito importante nesse processo de aprendizagem. Então, nós acreditamos que em meio a esse caos, algumas coisas boas vão ficar, né? E muitas dessas coisas boas também, se a gente for observar, a gente pode olhar, né? Eu gosto muito do Murilo Gun, quando ele fala naquela ideia do professor ter um cinto de utilidades, né? O Murilo Gun ele é muito disruptivo, eu gosto muito dele por conta disso. E aí tem uma palestra de um TED que ele fez, se eu não me engano, o TED Fortaleza, o TED Fortaleza, que ele diz o seguinte, né? Que o professor ele precisa desenvolver um cinto de utilidades, né? O Batman não é um super-herói, mas ele tem um cinto de utilidades. Embora ele seja rico, né? Talvez isso já é um superpoder, né? Mas ele tem um cinto de utilidades que, embora ele não tenha poder, tudo que ele precisa, ele encontra naquele cinto de utilidades. Veja bem, será que se eu, professor, no meu cinto de utilidades, na minha caixa de ferramentas, eu tiver diversas possibilidades metodológicas, eu tiver diversas plataformas que possibilitem um engajamento maior do aluno, uma interação maior com o aluno, principalmente nesse contexto remoto, será que tudo isso não seria bem mais interessante do que eu simplesmente abrir uma aula síncrona ali com o meu Google Meet ou com o meu Zoom e trazer a minha aula tradicional para uma aula virtual através de uma webconferência? Então, eu acredito que nós estamos passando por esse processo, e nesse processo surgem inúmeras possibilidades para empreender na educação. Então, fiquem atentos, porque nós estamos aí com uma porta do empreendimento na educação muito grande. E aí que surge a TUS Educacional, né? Um pouco antes da pandemia, a gente já tinha essa ideia de treinar professores a utilizarem tecnologia, porque nós víamos que quando utilizávamos tecnologia em sala de aula, o olho dos nossos alunos brilhando ao final da aula, né? Então, isso não tem dinheiro que pague. E quando a gente vai comparar, né, vai fazer um estudo de caso, aí voltando para a área mais acadêmica, em pegar dois grupos ali distintos e fazer uma avaliação utilizando uma plataforma digital e uma avaliação da forma tradicional, e no final você conseguir ver um resultado melhor quando você está utilizando esses recursos tecnológicos, isso não tem dinheiro que pague. É por isso que a gente acredita que nós estamos aqui no Conense, fazendo esse Conense acontecer,
porque nós acreditamos que é possível, sim, mediante a todos esses problemas, as políticas muitas vezes não aprovadas, mas é possível o professor ele ser protagonista, ele desenvolver o protagonismo no aluno e, através das tecnologias, ele conseguir ampliar muitas possibilidades em todos esses cenários. Nossa, professor, eu acho fantástico quando você mostra esse contexto, porque acho que até a próxima pergunta ela já foi até abordada aí na sua fala, né? Como que vai ser daqui para frente? E isso que você falou da gente trazer a nossa aula tradicional para dentro da tecnologia, né? Dentro da ferramenta que a gente está usando para aula digital, para aula online, ela não é mais suficiente, né? E é por isso que a gente está tendo tantos problemas em relação ao envolvimento do nosso aluno. O aluno liga a câmera e sai, né? Ou ele só entra e nem liga a câmera, ou ele está dormindo, né? Eu tenho um relato de um professor, por exemplo, que o teclado no chat ali começou a ter um mesmo símbolo ali o tempo inteiro. E aí o professor em sala, os alunos falando, olha, professor, o que está acontecendo? E ele descobriu, né, por conta dessa constância de um único caractere ali no chat, que que o aluno dele estava dormindo em cima do teclado. E aí estava digitando a mesma coisa. Então, para a gente ver o nível de envolvimento que o aluno está tendo. E, em contrapartida, a gente tem uma política educacional, que às vezes está falando assim que não pode reprovar o aluno, que tem que passar o aluno, também é um desafio muito grande para o professor, porque ele passa a lidar com um aluno que acha que não vai ser, entre aspas, né, avaliado de forma negativa por um não envolvimento. Então, eu acho que o que vai ser diferente realmente é isso que você trouxe, de que não vai mais caber, né, não vai mais ser possível o modelo tradicional de educação. Aquela aula que o aluno assume o papel passivo completo, né? E o professor, ele é o possuidor de todo conhecimento. Esse modelo, eu acho que não vai mais funcionar daqui para frente. E essa consciência que você falou de mudar o mindset para que o professor entenda que isso não funciona mais, é o primeiro passo para que a gente realmente mude o cenário da educação. O Dário falou assim que o aluno também dorme em aula, enquanto professores estimulam a aula e esse aluno está dormindo, né? Então, é um desafio muito grande, porque a gente não está vendo, não está acompanhando esse aluno como a gente estaria em sala de aula. Mas as ferramentas e as tecnologias educacionais, elas estão aí justamente para ser o principal meio que o professor tem para para construir esse novo cenário da educação, com foco no processo de aprendizagem, com foco realmente no ganho da construção da educação no nosso país. A educação nunca foi tão necessária, eu acredito, no nosso país como agora, né? Como esse momento que a gente está vivendo. Professor, tá aí? Opa, tô ouvindo. Deu uma travadazinha, mas você tá me escutando? Tô ouvindo. Estou ouvindo sim. Pronto, então, maravilha. Aí, professora Rayane, eu gosto de pensar o seguinte, né? Pode falar. Não, eu só ia falar assim, nesse cenário, né, do que vai ser daqui para frente, você acha que tem alguma coisa que a gente ainda não mencionou, que você acha importante que o nosso público ele se atente, né, nessa questão? Sim, com certeza. Eu acredito que daqui para frente, mais do que nunca, as redes de educação, seja de esfera privada, seja de esfera pública, né, seja municipal, estadual ou federal, elas devem se preocupar na formação de professores, que é um grande gargalo, né, pensando nessas formações em desenvolver, né, as competências digitais docentes. E aí tem um caso aqui no Ceará, a Secretaria de Educação do Estado do Ceará, ela tem um curso nesse sentido, né, que é para desenvolver essas competências digitais docentes. E aí, aos poucos, ela está conseguindo formar os profissionais da rede estadual de educação. E aí eu tive o privilégio, né, de ser convidado para produzir conteúdo para esse curso. Fiquei muito feliz por esse convite, né? Eu acredito que foi um grande up também assim na minha carreira, né, que foi ajudar a construir esse curso, né, a colocar algum conteúdo nesse curso. E esse curso ser um curso de toda a rede estadual, né? Então isso também abriu muitas portas para mim.
E eu sou muito grato à Secretaria de Educação por esse convite, por ter acreditado nessas coisas aí que a gente anda falando aí pela internet, né? A gente vê que não é à toa. Quando a gente vê essas pessoas se preocupando com isso, em querer propagar essa voz, a gente vê que ela tem um sentido, que ela tem uma importância. E tudo isso nos leva a entender que faz sentido. Nós precisamos formar o nosso professor. Mas essa formação, ela precisa ser uma formação continuada, como você falou, com foco na aprendizagem. E aí, eu acredito que daqui para o futuro nós vamos ter também, eu diria que nós não temos que ter medo de se arriscar, né, que nem a gente falou. A gente tem que colocar, né, desenvolver a nossa própria identidade na internet. Hoje o professor, ele que não tem a sua personalidade na internet, ele está ficando um pouco para trás também, né? O aluno, ele está na internet. Nós temos que estar onde os alunos estão. Nós temos que conversar a linguagem que os nossos alunos conversam. Os nossos alunos hoje, na maior parte do tempo, fazem o quê? Estão nos jogos, né? Então, por que não pensar em utilizar esses elementos desses jogos para tentar criar uma atividade que esteja falando aquela mesma língua desse aluno, né? Aí nós entramos aí para uma metodologia, uma estratégia da gamificação. Por que não utilizar dessas metodologias que estão mais próximas da realidade, que fazem mais sentido, né? Aí também nós já estamos falando de aprendizagem significativa, né? Que faça sentido para esses alunos. E por que não trazer isso, né? O que está faltando para a gente começar a fazer isso? Uma coisa certa é o acesso, a outra é a formação. Tudo isso está acontecendo sem que nós percebamos, mas lá na frente a gente vai ter esse salto, essa diferença de olhar para trás e conseguir enxergar tudo isso. E se a gente for pensar aí no advento das possibilidades que ainda surgirão com 5G, com internet das coisas, com inteligência artificial, com Big Data, né, com todas essas tecnologias que temos para analisar dados, esses relatórios que essas plataformas já estão disponibilizando, que você, no momento, ali já consegue dar um feedback para o teu aluno, já consegue entender qual é a dificuldade, né, qual é o tipo de habilidade que o teu aluno precisa desenvolver. Então, com todas essas tecnologias vindo à tona, as possibilidades serão imensas. Nós estamos já vivendo a educação do futuro, só está ficando no passado quem quer, mas nós já estamos vivendo essa educação do futuro. Então, nós temos que cada vez mais se apropriar de tudo isso, entender o que cada coisa funciona, para que o que testar com os nossos alunos. Cada turma ela vai ter uma personalidade diferente. Dentro dessa mesma turma, teremos alunos que aprendem de formas diferentes. E essas plataformas elas podem possibilitar isso, como, por exemplo, o Khan Academy, né? Eu acho que é uma plataforma que evoluiu muito nesses últimos 2 anos. É uma parceira também na rede de educação aqui do estado do Ceará, né? Então, nós temos aí o Khan Academy hoje, por exemplo, com conteúdo criado, todo alinhado à Base Nacional Comum Curricular. Cara, isso é muito rico. E eu ainda vejo essa plataforma sendo muito pouco explorada. Veja só, se nós temos as competências que precisamos desenvolver já com atividades e conteúdos prontos, só para pegar e jogar ali numa turma e você, seu mentor ali, ajudar os seus alunos a desenvolver essas habilidades, cara, nós temos muita coisa aí que podemos aproveitar, principalmente voltado aí para o ensino fundamental, né? Que a Academy tem essa pegada mais de ensino fundamental. Tem conteúdo para o ensino médio, mas tem muita coisa no ensino fundamental que foi estruturado aí junto com especialistas aqui no Brasil e que podem ser, assim, uma possibilidade imensa desses nossos indicadores, né? Dessas nossas avaliações externas, nós conseguirmos ter um resultado de alfabetização melhor, de matemática melhor, de todas as áreas que são avaliadas nessas avaliações. E aí não temos como não falar nessas metodologias ativas, no ensino híbrido, que aí nós temos que pensar também no ensino híbrido e voltar um pouco no tempo, que não é uma coisa nova, né? Nós sabemos que o ensino híbrido ele está em alta agora devido a esses acontecimentos da pandemia, né? Mas estratégias, já pensando em utilizar a tecnologia junto com o ensino tradicional e misturar tudo isso, né? Daí o termo blended learning, né? Essa misturar a aprendizagem com várias possibilidades e testar, adaptar, personalizar, entender o aluno, chegar mais próximo do aluno, deixar o aluno desenvolver o seu protagonismo. E tudo isso já vinha sendo falado antes. E eu estou muito otimista e acredito muito que agora, essa pós-pandemia, né, o que nós, professores, nesses próximos dias futuros, serão essas possibilidades aí que já estão disponíveis e já que são acessíveis e que nós podemos utilizar e utilizar da melhor forma. Nossa, muito bom, professor. A gente adorou. A Criatude até colocou aqui, viu, gente? Quem quiser saber mais, eu acredito que toda ferramenta ela é bem-vinda, principalmente uma ferramenta que já está alinhada com uma pesquisa.
né? E antes de encerrar, gente, aqui o bate-papo com o professor Rangel, que foi bom demais. Muita gente colocou aqui no comentário, deixa a live salva, a gente vai deixar a live salva no perfil aqui do Conense. E eu queria também falar para vocês em relação ao Conense, a gente acredita muito no trabalho do professor. Na verdade, toda a intenção e o propósito do congresso é ser uma referência para esse professor nesse novo cenário, justamente porque a gente sabe que ainda se preocupa, a gente tem uma preocupação muito grande com o nosso aluno e a sobrecarga que o professor está vivendo nesse novo cenário, de aprender, de se adaptar, a demanda de trabalho cresceu muito, principalmente para os professores que estão de rede pública, que ainda não, que o aluno não consegue ter acesso, né, a essas informações, que o aluno não consegue ter acesso à tecnologia, e o professor está tendo um trabalho dobrado para conseguir fazer com que o ensino chegue a esse público também. Então, a gente reconhece e a gente quer que o Conense seja um acalento, né, de onde buscar informação de qualidade com aquilo que está acontecendo nesse novo cenário. Então, a gente vê vocês, tá, professores? A gente percebe o sofrimento, a demanda de trabalho, a dificuldade que a gente está tendo nesse novo cenário e a gente acredita muito que essas tecnologias e o acesso a essa informação é o caminho para a gente melhorar a nossa situação e a gente conseguir realmente executar um trabalho de qualidade, que é isso que a gente quer.